suposto encontro das retas paralelas, não é isso? Das paralelas ao comprimento, das paralelas à largura, não foi isso que a gente falou nas duas fugas. Agora, o que eu tenho como retas paralelas são essas duas aqui, ó. Onde é que elas vão se encontrar? Lá no infinito, né? Então eu posso dizer que a minha fuga, ó, se eu estou olhando em direção ao infinito, a minha fuga vai ser aqui, né? Neste caso. Claro que se eu posso posicionar o meu observador mais para cá, a fuga vai ficar mais para cá. Se eu posicionar o observador mais para cá, a fuga vai ficar mais para cá. Concordam com isso? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Então, isso aqui é meu ponto de fuga. Eu vou chamar aqui de F. Porque não faz nem sentido mais botar F1. Não vai ter duas, vai ter uma mesmo. Beleza? Professor, o senhor disse no passado que tem 3 fugas sempre. Porque são 3 as dimensões. E é verdade. Só que as 2 outras dimensões deste caso, elas estão no quadro. Uma é a altura. Ela vai para o infinito lá em cima no quadro. E a outra é o comprimento, que ela vai para o infinito lá, mais pertencente ao quadro. Então, se eu traçar aqui a fuga que vai paralela ao comprimento, não vou encontrá-la. Não no quadro, porque eu tenho que encontrar a fuga no quadro. Não foi o que eu falei para a Isadora? A fuga é a projeção em direção ao infinito no quadro. Tá? Nesse caso, como o comprimento está aqui, ó, pertencente ao quadro, se eu traçar uma paralela, passando pelo observador, paralela ao comprimento, eu não vou encontrá-la no quadro nunca. Quer dizer, na geometria encontraria lá no infinito, né? Vou ter acesso. Se isso fosse um trapézio, e no caso a face que está no quadro seria menor que a face de trás. Perfeito. Vamos fazer esse exemplo também, ainda aqui. Ainda aqui a gente faz esse exemplo. Perfeito. Só para finalizar aqui o ortoédrozinho e vou no teu, tá? Vamos lá. Aí já sei onde é que está a fuga, tá aqui. Agora eu vou pelo mesmo princípio daqui. Pelo mesmo princípio. Eu preciso saber a altura do observador. Certo? Se ele é mais alto, se ele é mais baixo, se ele é, né, no meio desse sólido. Vou traçar a minha linha de terra. Isso aqui é vista superior. A partir de agora é vista frontal. Está aqui a minha linha de terra. Certo? Como o primeiro exemplo eu estou fazendo sempre assim, eu vou permanecer, que é colocar o observador mais alto do que o sólido. Okay? Então, vou colocar aqui a altura do observador, ó, marcar aqui a altura dele, ó, certo? E vou traçar aqui, ó, a minha linha do horizonte. É incomum, não está errado, nem quer dizer que vocês não vão encontrar, mas é incomum, na perspectiva quântica de uma fuga, você vê traçada a linha do horizonte. Por quê? Porque a gente aprende desde cedo que 2 pontos determinam uma reta. E aqui eu tenho os 2 pontos, né? Eu tenho os 2 pontos determinando a linha do horizonte. Já quando você tem uma fuga, você vai ter um ponto só. Percebe? Então, para que traçar a linha do horizonte se eu não tenho um ponto só? Né? Mas lembre, a linha do horizonte, o fato de ser um ponto só, ela não deixa de existir não. Porque a linha do horizonte, ela é a diferença, desculpa, a altura do observador. Portanto, a diferença entre a linha de terra e ela e a linha do horizonte. Então, isso aqui, ó, é a altura, continua sendo a altura do observador. Beleza? Portanto, a minha fuga, ela vem para cá, ó. Olha para onde vem minha fuga. Para cá, para a linha do horizonte. Então, isso aqui é a minha fuga. F. Beleza? O quadro não está encostado na face do objeto. O quadro não está encostado na face do objeto. O que é que isso significa? Que tudo que está encostado no quadro está na grandeza real, está em verdadeira grandeza. Verdade? Então, isso quer dizer que a altura desse sólido e o comprimento dele estão em tamanho real. Estão em tamanho real. Beleza? Então, repito, o que está encostado no quadro, e é fácil de provar isso, eu já fiz aqui exemplos, mas quem tiver dúvida, quem não lembrar, quem não sei o que lá, por que está em tamanho real, fala e a gente refaz, não tem problema nenhum. Tá? Então veja, eu vou pegar esse tamanho, que é o comprimento do sólido, e vou repetir ele aqui, ó,
aquele tamanho. Eu estou traçando essas paralelas, tá, gente? Mas eu podia simplesmente pegar esse tamanho e botar ele aqui. Tá? Traçando a paralela aqui por uma questão só de frescura. Vamos supor que a altura desse meu sólido seja a mesma que essa daqui. Então, vou botar a altura aqui. Ó. Então, eu tenho aqui esse quadro. Olha o quadro. A altura do sólido e o comprimento dele. Isso aqui está, eu vou até botar aqui clarinho, ó, VG. Quando tu fala altura, é uma altura qualquer, né? A gente só está supondo. A gente só tá, nesse caso está supondo. Onde é que eu teria essa altura? Onde é que eu descobriria essa altura? Eu descobriria essa altura nas vistas ortográficas, nas vistas mongianas, naquelas vistas que a gente estudou, né, no começo do semestre. Fazendo as vistas, você propõe as vistas, ali você pega a altura, ali você pega o comprimento, ali você pega a largura, ali você pega o sólido todo. As medidas reais do sólido. Beleza? Então está aqui a VG. Lembrem, VG é a abreviação que eu estou tratando para verdadeira grandeza, ou grandeza real, alguns chamam assim. Tá? Então eu tenho aqui a VG desta face. Mas as faces que estão saindo do quadro, como eu estou vendo isso em perspectiva, elas não se projetam no tamanho real. Concordam com isso? Elas se projetam menor do que elas são. Beleza? Como eu tenho aqui o foco, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. A partir do foco, eu vou... Eita, foco. Fuga! Fuga, pessoal, por favor. Fuga. Ó, desse ponto da fuga, eu vou traçar aqui, ó, as projetantes, ó. As projetantes desse ponto, ó. Como o sólido está atrás do quadro, eu tenho aqui a VG e o objeto vai ficar para trás desse plano. Porque esse plano é o plano que está logo de frente para o observador. Entende isso? Essa face. Mas como eu saber o comprimento que eu vou colocar aqui? É claro, inicialmente, hoje, quando a gente for fazer isso, quando vocês forem desenhar isso, eu não vou estar preocupado inicialmente com essas dimensões reais. Com essas dimensões, aliás, reais não, proporcionais. Aliás, me enrolei tudo. Eu não vou estar preocupado com as dimensões reais, eu vou estar preocupado com as dimensões proporcionais. Vocês vão ter que se preocupar em ser proporcionais, que o desenho fique proporcional, mas não com as dimensões precisas. Beleza? Depois, se houver tempo ainda hoje, né, fazer isso com precisão. A gente vai determinar com precisão essas medidas. Mas inicialmente, os primeiros desenhos, como serão a mão livre, eu quero só que vocês se preocupem com proporção. Fiquem atentos à proporção, beleza? Então vejamos. Eu quero saber quanto é esse comprimento, quanto é essa largura, L, quanto é essa largura, projetada em cônica, projetada em perspectiva cônica. A partir do observador, eu vou traçar uma reta, como se ele estivesse observando esse ponto. Ó, observando esse ponto aqui, ó, o ponto limite. Está aqui, ó. Esse ponto é o ponto projetado no quadro, equivalente a esse ponto que eu vou chamar de A. Esse aqui é o meu A1. Já esse ponto aqui que eu vou chamar de B, ó, esse vértice aqui que eu estou chamando de B. Como é que eu sei esse comprimento, essa largura, toda vez chamando de comprimento, essa largura projetada no quadro? A partir do observador, ó, projetei, ó, vou lá até B. Como ele está projetado no quadro, ele é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu B1, projetado no quadro. Estão vendo isso? São de novo. Traz Isadora. Ficou. Tudo bem. Vamos lá. Eu, do observador, olhei esse ponto que é o ponto A, que é o comprimento, a largura máxima, né? Que esse ponto aqui, ó, eu já tenho ele aqui, ó. Ele equivale a essa reta. Isso aqui é uma reta, na verdade, é uma aresta que está aqui, né? Já que ele está encostado assim, então tem uma aresta aqui, ó, encostada no quadro, beleza? Então essa aresta daqui, ó, que está encostada no quadro. Aí eu vou pegar esse ponto A1 e o B1, ó, no quadro, eu vou trazer eles, ó, paralelamente a essa aqui, ó, vou trazer ele para essa
projetante. Ó, praça projetante. Entenderam isso? Nem preciso trazer esse aqui. Por que eu não preciso trazer esse? Porque, veja, se eu sei que a face posterior, a face de trás, está paralela à face da frente, e é o caso, né? A face de trás está paralela à face da frente, basta fazer isso aqui, né? Ó, matei aqui o meu sólido. Isso aqui estaria por dentro, né? Ó, por dentro aqui, ó. Por dentro aqui, percebem? Eu não vou fazer esse tracejado porque em perspectiva não se usa esse tracejado. Em vistas sim, em perspectivas não. Em vistas ortográficas você traceja o que está por trás. Não presta borracha. Então marquei aqui só para elucidar vocês caso alguém não tenha percebido, tá? Alguém não tenha percebido. Então eu vou tirar aqui, ó, o que está tracejado. Em perspectiva não se usa tracejado, beleza? Em perspectiva não se usa tracejado. Vocês estão vendo o sólido? Estão vendo esse sólido aqui e uma fuga? E aí vem a questão que Pedro colocou. Mas, professor, e se isso aqui fosse um trapézio? Ótima questão, né? Vamos pensar. Vamos supor que agora eu faço isso aqui nele, ó. Eu vou roubar tudo teu hoje. Posso roubar essa caneta? Ela é que cor? Perfeito. Imagina, Pedro, que fosse assim o sólido. Um trapézio. Que massa, né? A ideia de Pedro. Ó, imagina que agora o sólido fosse isso aqui. Lembre, isso aqui é a vista superior dele. Estou vendo de cima. As faces laterais deixaram de ser paralelas entre si. Se eu prolongá-las aqui, elas se encontrariam, né? Aí o cara fala, professor, e agora o foco? O ponto de fuga? O foco. Qualquer inglês. Velho. Ai, meu Deus. E agora o ponto de fuga? Onde é que está? Se eu vou traçar paralelo. Mas lembra que Gutenberg dizia, pegue o seu objeto, coloque ele dentro de uma caixinha e aí recorte. Então, a fuga continuaria existindo lá atrás. E o objeto passaria a ser esse daqui, ó. Eu vou, a partir do observador, esse ponto já está no quadro, eu não preciso projetar ele já está no quadro. Só que ele está no quadro exatamente na face frontal. Então eu vou trazer ele para cá, ó. Vou trazer ele para cá, ó. Pá. Esse ponto aqui eu vou trazer ele para cá, ó. Pá. E eu vou ligar desse ponto para esse, desse ponto para esse, e aqui eu vou fazer isso, ó. Corte. Ah, professor, e como é que eu faço esse daqui, ó? Como é que eu faço essa reta daqui? Lembra que eu falei uma vez, quem estava na sala, pode ser que lembre, eu disse assim, na verdade, existem infinitas fugas. Não só tem 3, não. A gente fala em 3 porque são as 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Mas, para cada novo plano, numa posição distinta da largura, né, do paralelismo entre a largura, do paralelismo entre a altura, do paralelismo entre o comprimento, vai existir uma nova fuga, que seria esse caso. É como se isso aqui, ó, fosse gerar uma nova fuga. Essa fuga estaria onde? No infinito. Certo? Então eu teria aqui, ó, eu encontraria aqui aquele mesmo bloco que eu tinha antes e que eu apaguei, né? Lembram dele? Vindo da fuga aqui, ó. Vindo da fuga aqui, encontraria aqui e ligaria. Então, olha aqui o prisma trapezoidal que Pedro sugeriu. Vamos ver ele aqui? Esses 2 pontos, não esqueçam, esse ponto e esse estariam naquela aresta que eu apaguei aqui atrás. Lembra que eu disse, estaria tracejado aqui por trás, mas não existe tracejado. Esses 2 pontos estariam nela. Essas 2 arestas aqui, essa com essa, não são paralelas não, né? Veja. Eu não posso pegar a Não. régua vazia e traçar isso puxando Não. ela para cá, não. Não, porque o que acontece nesse caso? Distorce, né? Vai distorcer.
você vai ter uma fuga própria para eles. Tá certo? Então, Que não é o mesmo ponto. não, que não é o mesmo ponto. Aqui vai ter um e aqui vai ter outro. Certo? Detalhe. Só para começar a brincadeira. Esse sólido, eu posicionei o observador mais alto que ele. Faria sentido para este caso especificamente, o observador no meio do sólido, com a altura do observador no meio do sólido? Não veria nem a face de cima nem a de Veja, baixo. eu vou retificar a minha pergunta, porque senão o Pedro não está errado. Vou deixar a minha pergunta mais precisa. Considerando que esse sólido seja um bloco assim, faria sentido eu colocar o observador aqui no meio? Não faria. Por quê? Porque ele é só ver a face frontal. Já que não tem o tracejado, já que não tem a possibilidade de você tracejar, ele nem vê nem outra por trás. Tá? Ele não veria nem essas duas aqui, né, professor? Nem essa, nada. Eu não estou pensando no trapezoidal não, tá? Estou pensando nesse bloco aqui. Beleza? Eu vou exemplificar isso para que a gente desenhe. Como eu disse, eu gosto de desenhar todas essas possibilidades com vocês, para que a gente pense juntos. Depois vocês vão desenhar sozinhos. Tá certo? Vamos lá. Vamos pensar isso aqui, ó. Vou usar o mesmo quadro. Vou posicionar o bloco aqui, ó, do mesmo jeito. Tá? Só que agora, tá aqui o meu bloco. Só que agora, a altura do observador, ou seja, essa distância, ó, vou posicionar aqui, ó, o meu observador aqui, tá? Esse aqui é o meu observador, beleza? Ele até dessa vez nem está tão no centro, deixa eu botar ele mais no centro para imitar essa mesma situação. Só que agora o que é que vai mudar? A diferença entre a linha de terra e a linha do horizonte. Que antes ela foi mais alta do que o bloco. Percebe isso? Essa distância, essa altura do observador foi mais alta do que a altura do bloco. Mas agora, esquece a linha do horizonte aqui, para esse exemplo. Tá? Vamos botar a linha de terra aqui. Ó, a linha de terra aqui, continua a mesma linha de terra. Deixa eu melhorar esse desenho. LT. Só que agora o observador no meio do bloco, no meio desse prisma, certo? Ora, a largura dele está aqui, ó. Vou pegar, desculpa, a largura não, o comprimento dele está aqui, ó. Vou pegar esse comprimento, vou botar a mesma altura, ó, essa mesma altura que está aqui, vou trazer para cá, ó. O bloco é esse, certo? Estão vendo aquele de frente? Isso aqui é a face frontal do bloco. Só que a minha linha do horizonte não vai ser mais aqui não. Eu vou diminuir a altura do observador. Vou chamar aqui de AO, a altura do observador. E vou botar ele no meio do bloco. Pá! No meio do bloco. Olha o que vai acontecer agora. Esse ponto eu projeto para eu descobrir o comprimento projetado aqui. Esse ponto, a partir desse ponto eu projeto, descobrir o comprimento projetado. Certo? Como a altura está aqui, ó, e a linha do horizonte, ela contém a fuga, espero que não erre mais, a fuga vem aqui, ó, para a linha do horizonte. Perfeito? Que a fuga vem para a linha do horizonte? Todo mundo entendeu isso? Está aqui, ó, F, de fuga. A partir da fuga eu projeto esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Até aí tudo bem? Tá conseguindo enxergar daí? Tá não, né? Mas depois tu vê o vídeo também, né? O pessoal tá salvando tudo aqui. Aí, ó, vou pegar aqui, ó, a largura projetada no quadro, vou trazer de volta para as minhas projetantes. Tá aqui, ó. O que é que seria esse sólido? Seria isso aqui, ó. Isso aqui tracejado, aqui tracejado, aqui tracejado, aqui tracejado, aqui tracejado, tudo tracejado aqui, ó. Vocês estão vendo o bloco aqui? E aí foi o que Pedro estava citando, e ele também já pensou, que é, para este bloco, isso aqui não faz sentido, mas
Se eu pego essa face frontal e retiro ela, tá rindo, né? É que assim, a gente precisa, você explica as coisas, parece que está encenando, é muito legal. É porque ele gosta do que faz. Eu adoro o que eu faço. Mas é porque aqui está sendo tudo novo para mim também, sabe? Há muitos anos que eu não falava disso. Eu sou professor do IF há 7 anos. E há 7 anos que eu estou dando aula lá em engenharia, em edificações e tal. É muito diferente de dar aula em design. Quando eu soube dessa vaga aqui, eu me propus esse desafio. Eu sabia que eu ia ter que falar de coisas diferentes. Eu gosto disso, de me propor desafios diferentes. Mas é muito mais distante do que eu imaginei. As diferenças são bem substanciais. Mas vale a pena, vale muito a pena. E o conteúdo é massa. Então, veja. Se eu tiro essa face frontal, se eu subtraio a face frontal, aí passa a fazer sentido. Porque eu vou ver internamente o bloco. Essas arestas passam a ser visíveis. Porque eu subtraí a face frontal. Então a posição desse observador, ela passa a fazer sentido se eu considerar sem a face frontal. Mas considerando com a face frontal, considerando o sólido assim, não faria sentido posicionar o observador aqui. Vocês concordam? Porque ia ver só o bloco. Olha, o bloco não, desculpa. Ia ver só a face. Não ia fazer sentido nenhum. Percebe aquele isso? quarto que o Gutenberg desenhou a cama, o armário, o guarda-roupa. Mas se eu quero desenhar esse bloco interno, tem outra coisa bacana. Que é isso aqui, ó. Em vez de pegar, já que eu quero fazer uma perspectiva interna, se isso aqui é o meu quadro, por que não fazer o inverso? Em vez de colar no quadro a face frontal, e a intenção seja a perspectiva interna, eu posso colar a face posterior. E eu pensar o meu ambiente, e eu já estou pensando no ambiente, tá? Eu vou até desenhar 2 linhas como se fosse uma planta baixa. Ó, se eu faço isso aqui, ó, certo? E aí, como o Gutenberg falou, aqui tem, sei lá, de repente tem uma cama aqui assim, ó, aqui a cama, certo? Aqui de repente tem uma janela, aqui ó, uma janela nessa parede, certo? Começa a complicar. Que é isso aqui? Tá não. Aí veio o meu observador. Faz sentido agora que eu veja o observador com a altura menor do que o objeto. Nesse sentido, como é que eu vou colocar o observador mais alto do que o objeto? Mais alto do que o teto? Se eu colocar ele mais alto do que o teto, ele não vai ver nada. Percebe isso? Então, ao contrário, neste caso, o que faz sentido é o observador mais baixo do que o objeto, que é esse quarto aqui. Entende isso? Então, é por isso que na aula da semana passada e nas aulas anteriores que eu estava falando, eu bati tanto nessa história de vamos pensar sobre o posicionamento do observador. Porque você escolheu o posicionamento do observador, você revela o que é que você quer mostrar, o que é que você quer ver mais, o que é que você vai dar ênfase, o que é que você não vai dar ênfase. Beleza? Então, neste caso, eu encostei a face posterior. Vou fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento. Então, no caso aqui, eu vou deixar ele mais abaixo do que a altura do objeto, não é isso? Porque a altura do objeto, neste caso, seria como se fosse a altura do que a gente chama de pé direito, do piso ao teto. O objeto já que é o quarto, qual é a altura dele? É a distância entre o piso e o teto. Se eu colocar o observador na altura do teto, ainda faz sentido. Na altura do teto ainda faz sentido, porque ele vai conseguir ver o quarto. Bem de cima, mas vai. É apropriado isso? Não. Gutenberg bateu muito isso antes de sair. Gustavo, quando tu for falar de perspectiva interna, lembra para eles de quem está vendo o ambiente. É uma criança que está vendo o ambiente. Lembra que eu falei sobre isso?
É uma criança vendo o ambiente, então qual é a altura que você vai colocar o observador? A altura da criança. Se você está preparando um quarto para uma criança, e você quer mostrar para o cliente como é que a criança vai ver aquele ambiente, né? Você vai colocar a altura de criança. Se você está preparando um quarto para um adulto, você vai colocar uma distância, uma altura média de 1,60m, 1,65m, 1,70m, se for homem, se for mulher, né? Então vai variar ali entre 1,60m e 1,75m. Essa é a altura apropriada. Entenderam isso? Se eu colocar a altura do quarto, pessoal, está tudo bem? Sim, apesar de ninguém, tem livro que chama isso de visão do pássaro. A perspectiva do pássaro, não estou lembrado exatamente do termo, mas é alguma coisa do pássaro. Por quê? Porque nenhum humano vê, quer dizer,